Hebreus capítulo 13, versículo 17 até o 21. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Santo Deus, nós te exaltamos pela gloriosa oportunidade de podermos expor tua santa palavra nessa noite do teu santo dia. Fala ao nosso coração, Senhor, renova as nossas forças, dá-nos, ó Deus, a condição de podermos proclamar o teu evangelho com fidelidade, e que o Senhor se faça ouvir nessa noite, para o louvor do teu nome e para o bem da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, poder sentar. Se nós fôssemos resumir em poucas palavras o que essa sessão nos ensina, nós poderíamos dizer que o que nós temos aqui, irmãos, é a igreja e a liderança refletindo a glória de Cristo e, consequentemente, recebendo do Senhor a bênção que procede dele mesmo. Vou repetir: é a igreja e a liderança, os membros da igreja e os seus guias espirituais refletindo a glória de Cristo, de tal maneira que isso possa manifestar a glória dele nesse sentido e ao mesmo tempo receber da parte de Deus a bênção que procede do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa relação, ela se dá da seguinte maneira, porque talvez seja essa a maior grande questão da vida da igreja, não é? Quando nós falamos em liderança, em relação com a igreja, qual é o papel da igreja e como a igreja deve agir, e qual o papel dos seus guias e como eles devem agir dentro da própria estrutura da igreja. E aqui nós temos nesses versos a descrição daquilo que a igreja deve fazer e ao mesmo tempo o que os guias, o que os líderes da igreja devem entender que lhes aguarda, isto é, do que eles devem prestar conta, a quem eles vão prestar contas no final. Nesse texto, então, nós começamos com o verso 17, tratando acerca de uma ordem dada à igreja. Veja o que ele diz o texto, irmãos: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Obedecei os vossos guias e sede submisso para com eles. A carta escrita aos Hebreus, ela é uma carta que foi escrita provavelmente, tudo indica, antes do ano 70, isto é, antes da destruição do templo de Jerusalém. Segunda coisa importante, essa carta foi escrita para aqueles que eram judeus que se tornaram cristãos e que estavam sendo tentados a abandonar o caminho e retornar para o passado. E muitas vezes eles vão ser exortados em como eles devem continuar nessa jornada cristã. E dentre todos os conselhos que o autor da carta aos Hebreus dá, provavelmente Paulo, não sabemos exatamente, mas dentre os conselhos que ele dá,
ele vai conceder conselhos no capítulo 13, porque até o capítulo 12 ele lida com questões doutrinárias, intercalando sem dúvida algumas aplicações, mas no capítulo 13 como um todo ele vai fazer aplicações de tudo aquilo que ele havia ensinado. E o que foi que ele ensinou? Que Jesus Cristo é aquele que está acima de todos aqueles do Antigo Testamento. Ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei. Jesus Cristo aqui então tem essa característica, ele é o Senhor da igreja. Agora ele se volta ao seu rebanho e diz o seguinte: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles. Preste atenção, irmãos, numa época como a nossa, não é fácil uma ovelha ouvir isso e dizer o seguinte: eu vou me submeter à liderança. Você imagina quantas pessoas que estão aqui nessa noite, por exemplo, passaram por abusos emocionais com líderes que não conduziam o rebanho com fidelidade? Quantos aqui foram levados ao engano por causa de ensinos equivocados e falsos? Como é que o autor da carta aos Hebreus aqui diz que nós devemos obedecer aos nossos guias e ser submisso para com eles, se eles não conduzem o rebanho para Cristo? Então o ponto aqui, irmãos, não é meramente uma obediência cega. Tanto a igreja quanto a liderança, eles refletem a glória de Cristo nesse texto. O que ele está se dirigindo aqui não é meramente aos líderes, mas aos líderes que glorificam a Deus e que se submetem ao senhorio de Cristo. Por que isso fica claro no texto, eu posso dizer? Veja na sequência do verso 17, ele diz: pois velam por vossa alma. A primeira coisa que a igreja tem consciência é que esses homens são homens que vão cuidar da alma deles, que vão cuidar do coração deles, que vão procurar tratar com aquilo que é do seu íntimo, que vão se preocupar com a vida eterna delas. Não estão preocupados apenas com coisas temporárias, momentâneas, mas está preocupado com a vida eterna de cada uma delas. Eles velam por vossa alma, e eles têm a seguinte consciência: eles vão prestar contas, não é? Como quem deve prestar contas. Eles vão fazer isso diante de Deus. Lembra que Paulo utiliza a mesma verdade, o mesmo princípio, lá na primeira carta ao Timóteo, quando ele diz assim, olha, ele insta com Timóteo dizendo, Timóteo, essas são as palavras de Paulo, não é? Ele diz, ora, preste atenção, conjuro-te diante do Senhor, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra. Entende? O que Paulo está fazendo com Timóteo é o fato de você ter a certeza que vai se submeter ao julgamento de Deus em Cristo, você vai se apresentar ao tribunal e você vai prestar contas a Deus do rebanho que Ele lhe deu. Ele diz, você diante dessa verdade prega a palavra. E aqui Paulo tem a consciência, o autor da carta tem a consciência de modo inequívoco que esses homens, eles têm a consciência que vão prestar contas daquilo que eles fazem, E a igreja faz o que, irmãos? Submetam a homens como esses. Se submetam a homens como esses. Sejam submissos a homens que vivem dessa forma, não é? Ora, qual é a lógica, não é? Eles zelam pela alma de vocês, eles proclamam o evangelho com fidelidade. E por que não vamos nos submeter à autoridade daqueles que Deus colocou sobre nós? Sim, nós não devemos submeter à autoridade, irmãos, quando elas nos conduzem para longe do evangelho, para uma vida longe de Cristo.
onde a condução do rebanho é para longe da verdade. Aqui não. Eles zelam por vossas almas, eles estão preocupados com isso, né? E o que acontece no modo geral? Por que isso no aspecto prático é tão importante? Se dirigindo à igreja, né? O autor da carta se dirigindo à igreja. Porque, irmãos, para que façam isto com alegria e não gemendo. Ora, quantas vezes o pastor vai ter que fazer o que precisa ser feito? O pastor vai cuidar da alma da igreja, zelar pela alma da igreja, não com alegria, mas com dor, porque há insubmissão, há desrespeito. Isso é algo que o autor da carta combate abertamente. Eles vão prestar contas disso, irmãos. Orem, obedeçam a esses homens, para que eles façam o que devem fazer com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Isso não terá nenhum proveito para você. Fazer com que o líder trabalhe debaixo de profunda tristeza, quando esse homem, ou esse presbítero, ou esse diácono, ou esse indivíduo que governa a igreja, o próprio pastor pode ser, quando o que ele busca é o bem da alma daqueles que ele pastoreia. O apóstolo Paulo não pede apenas que a igreja obedeça a tais líderes, ela pede algo mais. Ela diz o seguinte, ele diz no verso 18: orai por nós. Orai por nós. Essa é uma declaração interessante, não é? A igreja do Senhor, ela, diante dos seus guias espirituais, ela se submete àqueles homens que zelam por sua alma, e eles oram, a igreja ora por eles. E Paulo tem tanta consciência disso, o autor da carta tem tanta consciência disso, irmãos, que ele chega a dizer isso: orai por nós. Porque o nosso trabalho não é simples. O nosso trabalho é cuidar da alma do rebanho de Cristo, porque em Cristo deu a vida. O nosso trabalho é zelar pela vida do povo de Deus, é conduzir o rebanho de Cristo à presença de Cristo. Nós não vamos fazer isso com a nossa própria força, nós não vamos conseguir isso com a nossa própria capacidade, nós não vamos conseguir isso com a nossa própria inteligência. Isso é impossível ao homem. Sabendo do que a igreja precisa, ela deve orar pelos seus líderes. Orai por nós. Orai por nós. Esse não é um trabalho particular, irmãos. Não é a igreja contra o líder. Nós estamos buscando a glória de Cristo na vida da igreja local e na vida do ministério do pastor. Esse é o grande ponto em tela aqui. E o apóstolo, então, o autor da carta, então, diz: porque nós estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Nós não somos perfeitos, nós não somos homens que não cometem pecado, mas nós estamos com a nossa consciência limpa. Como é, irmãos, que a minha consciência, como é que eu tenho uma boa consciência? O próprio autor da carta aos Hebreus vai dizer: quando eu faço uso do sangue do Cordeiro, que purifica a minha própria consciência do pecado. Eu confesso ao Senhor os meus pecados, eu tenho consciência das minhas faltas, mas o que eu desejo, diz o autor, em todas as coisas, é viver condignamente,
é viver uma vida reta, uma vida santa. Por isso, vocês precisam orar pelos seus líderes. Vocês precisam orar por eles. A igreja, ela não é um ônibus que tem um motorista e dirigindo a noite toda e todo mundo dormindo nos bancos. Não funciona assim a igreja. A igreja é um corpo, irmãos. E nós precisamos orar a Deus uns pelos outros. É uma prova clara de que o pastor, o líder, o guia, ele não é aqui um sumo sacerdote, ele não é Cristo, é Cristo que ora por nós. Aqui ele é aquele que busca viver uma vida digna, e ele carece da graça de Deus. Só quem carece da graça de Deus suplica a oração da igreja por si. Eu não tenho como, irmãos, a liderança da igreja não tem como conduzir o rebanho sem a graça de Deus. Nós podemos fazer tudo certo, se a graça de Deus não estiver conosco, nada acontecerá. A única coisa que o autor pede é: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. A igreja que ora, a liderança que serve, a liderança que depende do Deus e da graça de Deus, e a igreja que suplica a esse Deus para que a liderança não se aparte do Senhor. E aí o autor da carta, irmãos, nesse contexto, ele vai dar a razão disso. Veja bem o que ele diz no verso 19: rogo-vos com muito empenho que assim façais. E aqui não é um mero apelo, né, irmãos? É uma declaração de profunda necessidade. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o que o autor aqui está descrevendo é o estado que ele se encontra, possivelmente preso, e gostaria de estar de volta no meio dos irmãos, de poder pregar o evangelho a eles. Façam isso, irmãos, façam isso. Eu rogo a vocês que pratiquem isso, orem por nós, para que eu possa ser restituído a vocês o mais depressa possível, para que o Senhor esteja conosco. Uma liderança que busca cuidar da alma do rebanho, que depende da graça de Deus, por isso suplica a oração da igreja, uma igreja que obedece tais líderes e ora pelos seus pastores. O que isso vai produzir no final do dia, irmãos? Qual é o grande benefício dessa realidade no final do dia? Ele vai fazer como a carta aos Hebreus nos ensina. A carta, ela exalta Jesus Cristo, ela coloca Cristo acima de tudo e de todos, e é nele que nós poderemos viver com aquilo que é requerido de cada um de nós. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Veja que coisa no final no meio do 21, irmãos. Operando em vós o que é agradável diante dele. No início ele diz: vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade.
O que o Senhor requer de nós? Ele pede a Deus o seguinte: tanto a igreja quanto os líderes dependem completamente do Deus que ressuscitou a Cristo. É impossível fazermos aquilo que é requerido sem o poder de Deus de ressuscitar a Cristo. O Deus da paz, e a palavra paz aqui, irmãos, ela traz consigo a reconciliação. O Deus que estabeleceu a paz entre o homem e o próprio Deus por meio de Cristo. A paz que significa aqui também a prática daquilo que é necessário para uma vida saudável no meio da igreja: a obediência, a oração, a submissão ao Senhor, o cuidado do rebanho, o cuidado da alma do povo de Deus, o ensino da verdade. O Deus da paz, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. E aqui ele exalta, irmãos, preste atenção, ele pega os anjos lá no capítulo 1 e diz: Jesus é maior do que os anjos. Ele pega os profetas e diz: Jesus é maior do que os profetas. Ele pega Moisés e diz: Jesus é maior do que Moisés. Ele pega o sistema sacrificial do Antigo Testamento com Arão e diz: o sacrifício de Cristo é perfeito. Ele pega o santuário estabelecido por Deus e diz: Cristo adentrou um tabernáculo superior. Você entende? Então, você sabe como é isso? O ponto é, só tem uma maneira de nós como igreja glorificarmos ao pastor da nossa alma, que é Cristo, se vivermos dessa forma, se vivermos dessa maneira. E o que ele está declarando exatamente com essas palavras: o grande pastor das ovelhas. O grande pastor das ovelhas, irmãos, não é o pastor da igreja, mas ele é o pastor da igreja, aquele que é o que dá continuidade ao cuidado do rebanho de Cristo. Por isso, você depende das verdades aqui estabelecidas. Eu, você, como membro da igreja, nós não poderemos fazer sem que o pastor da nossa alma, o grande pastor do rebanho, possa fazer isso no nosso meio. Quando o pastor pastoreia, o que acontece, irmãos? A autoridade, Jesus Cristo é a autoridade. O trabalho do pastor é glorificar a Cristo. O trabalho da igreja é ver Cristo glorificado. Por isso nós suplicamos ajuda a Ele, para que possamos cumprir o nosso papel nessa jornada. O grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aí ele faz menção do pacto, isto é, o pacto que é seguro e firme, não é algo que é baseado simplesmente em ideias gerais, mas é algo etéreo, algo vazio, não. O sangue da eterna aliança, isto é, porque é fundamentado no sangue do Cordeiro, aquele que morreu pelo rebanho, aquele que deu a vida pela igreja. Ele disse em João: o bom pastor dá a vida pelo rebanho. O bom pastor dá a vida pelo rebanho. E aí ele continua, irmãos: o Deus da paz, verso 21, vos aperfeiçoe em todo o bem, em todo o bem. Qual é o todo o bem aqui nessa circunstância? O aperfeiçoar aqui, irmãos, é nos santificar, é nos transformar.
o pastor na dependência de Deus, a igreja em submissão a Deus para cumprir a vontade dele na vida daqueles que o Senhor os colocou como líder e que zelam por suas almas. O Senhor vos abençoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade. A vontade de quem? Não a minha vontade, não a vontade da liderança, mas a vontade do Senhor. Então você imagina, o texto começa: obedecei aos vossos guias. Sabe por que você vai fazer isso? Porque esses guias obedecem a Cristo, o pastor do rebanho. Vai ser nítido, irmãos, aquele que não é mercenário, aquele que zela pela alma da igreja, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Sabe por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E quem vai ser a glória? A quem é a glória no final, irmãos? A quem seja a glória para todo sempre. A igreja que vive dessa maneira, ela glorifica ao Senhor da igreja, para todo o sempre. A Ele seja a glória para todo sempre, se fizermos exatamente como Ele requer de nós. Já parou para pensar em algumas aplicações últimas, irmãos? Parou para pensar nisso? Como facilmente nós nos achegamos à igreja sem orar pela pregação do Evangelho, onde o Senhor falará conosco, onde o Senhor vai desnudar a sua vontade diante dos nossos olhos. Eu não oro pela pregação da palavra. Eu chego como quem vai participar de uma reunião e vou ver o que ele tem para dizer hoje. Essa relação estabelecida aqui no texto me impede de chegar no culto sem um coração em oração. Senhor, o Senhor fala por meio da pregação da Tua palavra. Fala com o Teu povo, abre os nossos ouvidos para contemplarmos a glória do Teu Evangelho. Quantas vezes, irmãos, nós não temos feito isso na nossa casa, nosso culto do lar, não temos gastado tempo orando pelo pastor, pelos presbíteros, pelos oficiais da igreja, que têm sobre si, sobre seus ombros, o cuidado com a igreja de Cristo, o rebanho de Cristo. Imagina obedecê-lo, se nem oramos por eles, imagina obedecê-los. E agora os líderes da igreja, irmãos, vocês têm da parte de Deus uma ordem. O pastor da igreja, que é Cristo, ordena: zelem pela alma do povo de Deus. O entretenimento tem algum espaço, mas não é isso que vai tornar os crentes mais parecidos com Cristo. Se a única coisa, e o que é final, e aquilo que é buscado aqui, irmãos, é que Cristo Jesus seja a Ele, seja a glória para todo sempre. Se eu quero glorificar o Senhor, é assim, exatamente assim, que eu devo proceder. Não de outra maneira, não de outra forma. É o que o Senhor requer de cada um de nós, irmãos. Isso pode me levar a uma última implicação também. Ora, se os pastores da igreja vão prestar contas a Deus, significa dizer
que ele é pastor de um rebanho, e ele vai prestar conta desse rebanho. Ele não é pastor do mundo todo. O pastor não é o pastor da internet, ele não é o pastor que proclama e está respondendo o mundo todo. Ele é pastor da igreja local. Ele vai prestar contas a Deus do rebanho que Deus lhe deu. Do rebanho que Deus lhe deu. Não pense que ser membro de igreja é algo que é uma opção para você. Você precisa resolver isso. Se você não está debaixo do pastoreio, você é um crente no Senhor e não está debaixo de um pastoreio, você precisa urgentemente abandonar isso, irmãos, e voltar-se à verdade no Senhor. É a forma da sua própria restauração. Se nós vamos prestar contas, é porque o Senhor nos deu um rebanho pelo qual Ele vai pedir contas. E fulano, e Maria, e Antônio, quando visitamos esses irmãos, quando cuidamos da alma deles, e é exatamente isso que vai trazer glória ao Cristo e ao Senhor e ao pastor da igreja. Não haverá sentido, irmãos, em nada que fazemos no corpo de Cristo, em nada, se Cristo, o pastor da igreja, não for glorificado. Não há nada que possamos fazer que possa de fato ser bênção para a vida da igreja, se Cristo não for de fato glorificado. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pela bênção de podermos descrever a tua bondade e o teu cuidado para com o teu rebanho de tantas maneiras, e todas elas na dependência de Cristo, nosso pastor. Ó Senhor Jesus, ser glorificado no meio do teu povo. Abençoa a tua igreja, abençoa os líderes da tua igreja, que sejam homens comprometidos com a tua palavra,